coisas que se desenrolaram em torno da história de Jesus Cristo, contando aqui alguns feitos, alguns milagres, e na música, em toda a dança, tudo aqui, focando no poder de Jesus Cristo, no milagre, no seu amor, e por fim, e mais maravilhosamente, sobre a sua ressurreição. E Páscoa fala de liberdade, libertação, da passagem de um estado crítico para um estado maravilhoso, de um estado de escravidão para um estado de liberdade, libertação. Eu quero então compartilhar com vocês a palavra do Senhor, falando um pouco sobre o sacrifício do Cordeiro Pascal. E Jesus Cristo era o Cordeiro adequado para o sacrifício pascal. Eu quero ler alguns textos com vocês, e eu vou pedir ajuda aí da mídia para a gente compartilhar esses textos. São o texto de João, capítulo 18, o verso 38, apenas a parte B desse verso. Depois nós vamos ler o capítulo 19, verso 4 a 6. Então, o primeiro texto, João, capítulo 18, verso 38, na parte B, diz o seguinte: Pilatos voltou aos judeus e lhes disse, o que ele disse? Leiam comigo. Eu não acho nele crime algum. Vocês podem ler de novo comigo essa última parte? Eu não acho nele crime algum. Então isso quer dizer que ele era inocente. Próximo texto, João 19, versos de 4 a 6. Vai dizer o seguinte: Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês para que saibam que não encontro nele crime algum. O que Pilatos disse? Não encontro nele crime algum. Então Jesus saiu trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhes disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: crucifique, crucifique. Pilatos repetiu: levem-no daqui vocês mesmo e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. Isso quer dizer que ele era inocente. Lucas, capítulo 23, versos 14 e 15. Lucas 23, 14 e 15. E lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo, mas tendo-o interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam. Nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá. Assim é claro que ele não fez nada que mereça a morte. O que quer dizer que esse homem era inocente. Jesus foi julgado e por todos os processos de julgamento que ele passou, supostos processos, Pilatos o interrogou, conversou com ele,
mandou para Herodes. Herodes o mandou de volta, porque todos eles não encontraram nele crime algum. A data comemorada hoje é muito mais importante do que se imagina, pois nos remete a um episódio que marcaria, não só marcaria, um episódio que marcaria para sempre, não somente a história do povo judeu, mas de toda a humanidade. Pois o episódio apresentado, o episódio que se hoje traz à memória da ressurreição de Cristo, e desde no início da semana se fala sobre uma sexta-feira chamada Santa, onde as pessoas, por uma tradição religiosa, enfim, não estou aqui criticando a tradição de ninguém, não é? Eu estou apenas fazendo uma constatação, uma declaração que eu ouvi muito quando eu era criança, quando as pessoas diziam: não pode varrer a casa. Alguém já ouviu isso aí, gente? Ou foi só eu? Aí ela fez assim, aí adorava. Eu não posso varrer casa hoje, que maravilha. Não pode comer carne. Alguém ouviu isso aí? Viveu isso aí, gente? Só pode comer peixe. Pois bem, eu não estou aqui criticando quem não come carne na Sexta-feira Santa, quem não varre casa na Sexta-feira Santa. Estou apenas fazendo uma constatação de coisas que eu ouvi a respeito dessa sexta-feira chamada a Sexta-feira Santa. Hoje pela manhã, um certo pastor aí disse que a mãe dele não batia nele na Sexta-feira Santa, mas no sábado dobrava. Provavelmente porque na sexta-feira, sabendo que ele não ia apanhar, ele aprontava as coisas da sexta e ainda do sábado junto. Dobrava também as travessuras na sexta-feira. Aí não podia apanhar na Sexta-feira Santa. Aí eu creio que a oração dele era assim: Senhor, que seja Sexta-feira Santa todos os dias do ano, para eu não apanhar. Mas são essas coisas da tradição que nessa semana, principalmente o brasileiro de tradição cristã, católica, né, ou protestante, respeita muito a história de Jesus. Respeita e faz muito bem em respeitar, porque é uma história a ser respeitada mesmo. Não é uma história de um conto de fadas ou alguma coisa criada por uma mente criativa do cinema. Não. Uma história real e tem que ser respeitada mesmo, e faz muito bem o povo católico, cristão, protestante, evangélico, né? Respeitar essa história mesmo, porque ele é digno de ser honrado como Deus vivo, ressurreto, maravilhoso. Mas essa semana nos remete a esse sentimento de contemplação, né? Meditação a respeito de todas essas coisas que aconteceram. E em torno disso, há um comércio, as filas dobrando o quarteirão para comprar os seus chocolates na promoção, aproveitar os ovos de Páscoa. E eu já falei para a galera, se quiser me dar, fica à vontade, irmão. Pode, mas hoje o pessoal falou assim: mas pastor, eu não consigo achar o tal chocolate branco com castanha, com passas que o senhor fala. Eu falei assim: nem eu, talvez nem exista. Eu fico zoando vocês a respeito disso. Mas eu dei um conselho às pessoas: façam assim, procura na Copenhague, de repente tenha. Você procurou na Americana, procurou no Guanabara, mas se você der uma chegadinha na Copenhague, você pode achar lá, pô, esse tal chocolate que eu estou falando. E se achar, pode trazer para mim, sem um tico de vergonha. Pode trazer que eu vou aceitar o seu chocolate. Mas isso não tem nada a ver com Páscoa, né? Então eu quero te trazer para uma meditação a respeito dessa verdadeira Páscoa.
esse episódio e essa semana chamada Santa, e todo esse comportamento humano em torno da história de Jesus, fazendo menção ao seu sofrimento, fazendo menção à sua ressurreição. E isto tudo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás foi o cumprimento do que já estava profeticamente intrínseco nos acontecimentos que aconteceram há quase 3.000